Então, boa tarde, primeiro ano. Nós vamos hoje dar início ao nosso novo capítulo, capítulo 6, né? Que é o ser humano como ser de várias facetas. Alguma dúvida da aula passada? Alguém quer tirar alguma dúvida antes de a gente começar no novo capítulo? Ficou alguma coisa a ser entendido ou ficou tudo bem? Ok, tudo bem, então vamos para a nossa aula de hoje, né? Nós estamos, então, no capítulo 6º, o ser humano como ser de várias facetas. Aqui estamos vendo que o ser humano como ser de várias facetas está se querendo dizer que o ser humano tentou ser definido de várias formas ao longo da história da filosofia. A tradição filosófica sempre tentou definir o homem, o que seria o homem, porque é justamente da nossa natureza tentar nos autodefinir. Nós criamos a filosofia para isso, para tentar entender o que é o homem, o que é ser humano. O ser humano tem várias facetas, porque ao longo dessa história de filosofia, nós temos diversas interpretações, diversos conceitos sobre o homem. Um dos mais importantes na modernidade é o conceito que Blaise Pascal, esse filósofo francês que nasceu em 1623 e morreu em 1662, nos dá, certo? Ele diz que o homem se encontra entre o finito e o infinito. O homem se encontra no ser finito, né, o homem que faz parte de uma natureza mortal, perecível, esse homem que faz parte desse mundial e que se desfaz com o passar de tempo, mas também é o mesmo homem que tem ansiedade pelo infinito, aquele homem imortal, no sentido de que nós tentamos sempre nos eternizar a partir das nossas obras, a partir dos nossos pensamentos e também a nossa crença de que nós, depois da morte, viveremos num mundo melhor além. Esse homem também que tem a ideia de que, além do corpo, nós temos a alma. Além desse material que somos, também há algo de material, que não há nada de material, mas que é imaterial. Se é imaterial, portanto, é infinito, não pode ter início nem fim. Se é imaterial, não tem limites, portanto, é imortal. Então, esse homem que é finito, infinito, esse humano que, além de ser mortal, também é imortal, é eterno. Por quê? Porque também é um ser divino. Portanto, pensamentos que vêm a partir de 1669, esse livro escrito por Blaise Pascal, Pensamentos, né, é uma obra de Pascal em que ele vai dizer que o homem está entre os dois extremos, os dois polos, dois lados da balança. O homem se encontra justamente entre ser besta, aqui o ser besta não é no sentido cearense, peixe de ser besta, mas o homem está entre ser besta no sentido ser animal, né, ser um monstro, e ser um ser celestial, um anjo, um ser divino. Então, o homem se encontra entre justamente o mundo natural, o mundo de desejos, o mundo de necessidades mais básicas,
um mundo que nós sentimos dor, que nós sofremos, um mundo de coronavírus, e esse mundo em que nós somos mais um ser biológico que sofre todas essas mazelas do mundo, mas também nós somos seres de esperanças, nós somos seres que olham para o futuro, somos seres que têm consciência da própria morte, somos seres imortais, porque nós, além da nossa morte, nós projetamos para um ser infinito. Nós criamos, a partir das nossas obras, com política, como história, como filosofia, como ciência, aquilo que vai além de pura materialidade, puro instinto, certo? Então, o homem se encontra justamente nesse equilíbrio. O homem não é nem totalmente natural, nem é totalmente celestial. O homem, ele é humano justamente porque ele está nesse meio termo. Se ele fosse totalmente natural, ele não seria humano. Ele seria mais um animal entre os animais. Se ele fosse celestial, ele não seria humano. Ele seria um ser divino. Então, o homem é justamente esse equilíbrio, essa dualidade, esses dois opostos que se encontram no homem, o celeste e o terreno. Então, Blaise Pascal vai falar que a natureza humana é depositária do verdadeiro e cloaca de incertezas e de erro, glória e desperdício do universo. Incrível. Se você olhar aqui, você tem dois opostos. A natureza humana é depositária do verdadeiro, ou seja, é a alma que carrega o verdadeiro. É aquilo que no homem, por exemplo, a nossa mente carrega as ideias matemáticas, carrega as ideias filosóficas. É nessa natureza humana como depositária do conhecimento verdadeiro e do próprio Deus. Porque Pascal é um cristão muito religioso. Então, nós temos aqui no homem, nesse casco, que serve como um vaso que carrega um fio de ouro, esse vaso que carrega uma luz, esse vaso que é apenas um depositário daquilo que o transcende. E cloaca. Gente, o que é cloaca? Cloaca é aquilo que as pessoas defecavam dentro, em que as pessoas colocavam os seus excrementos. Então, além de sermos, a natureza humana, além de ser depositária do verdadeiro, ele também é justamente esse cloaca de incertezas e de erro. Ou seja, nós não somos apenas conhecedores do verdadeiro, mas também nós somos cheios de incertezas e de erros e enganos. E ele vai falar de glória. Nós somos seres gloriosos, nossas conquistas intelectuais, nossas conquistas no nível da ciência, a nossa conquista no nível da tecnologia, a nossa conquista de conhecimento, além da cultura, né, da arte, mas
esse ser parasitário, aquilo que a natureza tem, aquilo que a natureza dá. Um ser que não produz, somos seres estéreis, porque todo ser na natureza, ele produz alguma coisa e faz crescer, faz germinar. Enquanto o ser humano é apenas um verme, um vírus que vai corroendo a crosta terrestre. Então, nós temos em Pascal essa dualidade. Ora, o homem, ele é um ser divino, depositário, do verdadeiro, é a glória, quando a gente vê para um determinado seres humanos que passa no Jornal da Noite, a gente diz como esse cara é um cloaca, né, realmente de excrementos, aquilo que ele fala. Ou quando a gente também vê para os outros que estão lá na linha da frente, lutando contra esse vírus, buscando muitas vezes remédios, medicamentos, vacina, a gente diz como o homem também tem esse lado bom, como o homem tem esse lado divino. Portanto, o que Maquiavel escreve aqui, né, o que Pascal escreve aqui, a natureza humana é depositária do verdadeiro, é cloaca de incertezas e de eu, glória e desperdício do universo. Portanto, ele também fala do espírito, certo? Esses espíritos têm os mesmos, às vezes, hebraica, significa do campo de barro, então, pneuma significa sopro ardente, né, muito perto do logos, tudo organiza. Então, esse espírito que pneuma na linguagem da medicina, pneumonia, né, em relação à tecnologia, nós temos o carro que tem pneu, certo? É aquela parte que leva o ar, e esse ar contém, muito bem, esse depositar. Então, o espírito, né, é a disposição interior para a aquisição do conhecimento, de acordo com Blaise Pascal. Não é o nosso corpo, né, nossa matéria, que busca o conhecimento, mas é justamente aquilo que há nele, é aquilo que o move, que é esse espírito, né, essa disposição que o homem tem para buscar o conhecimento verdadeiro, para ir atrás, né, justamente daquilo que nós não adquirimos a partir dos sentidos, ou que nós não adquirimos a partir da necessidade do corpo, né? Mas a partir desse movimento da nossa mente, da nossa inteligência, para algo infinito. Ele, por exemplo, vai falar do espírito da geometria. Aqueles sábios, aqueles grandes pensadores como Descartes, pensadores como Platão, como Heráclito, todos Tales de Mileto, que eram grandes matemáticas, geômetras, que buscaram, tentando, assim, buscar um conhecimento verdadeiro, aquilo que a filosofia diz que está além da matéria. Então, um conhecimento que é do infinito, como a matemática, por exemplo. A matemática é fantástica, está além da matéria, mas dá uma ordem a tudo. Nós só entendemos o universo material quando a gente entende realmente a matemática. E também tem o espírito da finesse. Isso já quer dizer o espírito da arte, o espírito daquilo que é mais humano, mais artístico, mais filosófico, que envolve sentimentos que nos levam além dessa simples natureza humana como ser natural de necessidades, de instintos. Mas esses dois espíritos, a da geometria, do conhecimento racional e esse espírito da finesse, dessa sensibilidade que o ser humano tem na busca por conhecimento. Então, isso nos torna humanos. Então, quando ele fala o conhecimento do coração, essa finesse, onde entra a religião, nós conhecemos, nós entramos em contato com o ser divino, com o transcendente, não a partir de uma racionalização do mundo, não é a partir da filosofia, não é a partir da teologia, mas é a partir do coração. O próprio Blaise Pascal tem uma frase muito linda, que é justamente: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração tem razões que o próprio coração desconhece. Portanto, a nossa fé, né, o contato, a experiência com o divino, com o transcendente, ele se dá pelo coração, que é a faculdade por meio do qual se aprende verdades eternas.
E aí Pascal recorre, claro, a Santo Agostinho. Santo Agostinho narra que ele estava andando na praia e encontrou uma criança enchendo um buraco na areia com água do mar. Ele queria preencher esse buraco com todo o oceano. E Agostinho, admirando a inocência da criança, foi tentar, assim, justificar para a criança que isso seria impossível, que não tinha como preencher um buraco na areia com o oceano. E a criança diz, assim também é impossível você tentar conhecer a Santíssima Trindade a partir do uso da razão, a partir de um conhecimento intelectual. Você só conhece Deus a partir, claro, da razão. Encontrar esse ser divino transcende a nossa intelectualidade. Outro filósofo que vamos falar hoje, né, que é italiano, esse italiano de 1463, 1494, esse faz um grande elogio a ser humano, né? Ele escreve uma obra chamada Dignidade do Ser Humano. Nessa obra, Dignidade do Homem, Pico della Mirandola vai além de Pascal, no elogio que ele faz à natureza humana, certo? Essa dignidade, ela se expressa justamente na liberdade, o livre-arbítrio que o homem tem, o único ser que Deus dotou de livre-arbítrio. É como se fosse um presente. Ele colocou o homem no centro do universo, no centro da criação, e tudo que ele fez, ele deu uma natureza, pré-estabeleceu, deu uma identidade, mas o homem não. O homem ele deixou inacabado. O homem não ficou pronto. É o único na natureza que ele não deixou pronto, acabado. E caberia ao próprio homem terminar a grande obra, ele mesmo. Então, liberdade é a capacidade de eu tentar definir por mim mesmo o que eu sou, o que eu quero ser, certo? Então, o homem, na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, ele vai construindo o seu próprio ser, construindo sua própria essência, construindo o que ele é. Não foi determinado pelo ser divino. Deus nos criou, mas não nos determinou, certo? Não é determinado pela natureza. Nós temos justamente algo que vai além do natural, que é justamente a nossa consciência, é aquilo que vai tentar definir quem somos. Assim como esse escultor, que é justamente a própria estátua que está se esculpindo, esse é o ser humano, é aquele que esculpe a si mesmo, é aquele que forma si mesmo, é aquele que constrói a si mesmo. Nós somos o Miguel Ângelo de nós mesmos, somos arquitetos de nós mesmos, nós somos construtores de nós mesmos, certo? Temos essa liberdade, diferentemente dos anjos. Os anjos, segundo Mirândola, não tiveram essa oportunidade. Deus, quando os fez perfeito, os fez totalmente divinos, sem nenhuma liberdade de escolher ser mal. O anjo foi feito do jeito que foi feito. Não tem uma escolha para não ser aquilo que é. Então, o ser humano é muito mais digno que os anjos, porque o ser humano tem escolha de ser igual a um anjo ou igual a um monstro. Então, o ser humano tem essa liberdade, portanto, é muito mais digno que os anjos. Então, tem justamente essa escolha que ele vai escrever lindamente, né, aqui na Dignidade Humana. Ele, Pico della Mirandola, escreve o seguinte: coloquei-te no meio do mundo para que daí possas olhar melhor tudo que há no mundo. É como se Deus estivesse falando ao homem, a Adão. Não te fizemos celeste, nem terreno, nem mortal, nem imortal, a fim de que tu, arbítrio e soberano artífice de ti mesmo, te plasmasses e te esculpisses na forma que tiveres seguramente escolhido. Poderás degenerar-te até os seres que são as bestas,
Poderás regenerar-te até as realidades superiores, que são divinas, por decisão do teu próprio ânimo. Então, a Mirândola está aqui expressando como se Deus estivesse falando a Adão. Ele diz: coloquei você no centro do mundo e te dei você o que há de melhor, que é o livre-arbítrio. Eu não fiz você nem um ser terreno, né, mortal. O homem, apesar de fazer parte da terra e morrer, ele não é mortal, certo? Mas também ele não é imortal, porque ele morre, ele termina, ele acaba, né? A fim de que tu, arbítrio, né, decidir por si mesmo, soberano, artífice de ti mesmo, homem que faz a si mesmo, pudesse plasmar, esculpir, construir, que nem aquela estátua, a si mesmo, de maneira que bem entender. Então, poderás tornar-se como um monstro, né, escolhendo o mal, mas também poderás regenerar, voltar a ser bom, certo? E como os seres divinos, por sua livre decisão. Não é Deus que me obriga, também não é capeta que me tenta. Sou eu que decido, pelo bem e pelo mal que eu fizer, que eu escolher. Certo? O poema Álvaro Campos, Fernando Pessoa. Certo? Certo? Se quiserem acompanhar, né? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes réis, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda, eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de frente, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tem par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal se os olhos se me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos, estou farto de semideuses, onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. Certo? Então, nós temos aqui justamente um poema de Fernando Pessoa, muito lindo. Ele mostra muito bem essa humanidade que nós escolhemos, que nós escondemos, né? Muitas pessoas escondem esse lado porque muitas vezes é vergonhoso, mas é o que nos torna humano, né? As nossas fraquezas, nossas limitações, nossas covardias, nossos defeitos, e nós somos exigidos por uma sociedade que nos sejamos mais que humanos. Quando uma pessoa vai pedir currículo, né, para trabalho, ele não pode colocar seus fracassos, seus defeitos. Ele tem que inventar todas as virtudes possíveis, como se ele fosse um semideus, como se ele fosse não humano. Então, se exige dos seres humanos, até no Instagram, no Facebook, que você coloque fotos mais bonitas, selfies melhores, que você apresenta uma vida que não é real, em que você parece como um herói, como um príncipe,
e que não mostra, assim, a sua parte mais humana, sua parte que torna você realmente aquilo que você é, humano. Somos seres que cometem erros, somos seres também que vivem uma vida, muitas vezes, de frustração, e que na vida as coisas dão mais erradas do que certas. Nós acertamos algumas vezes, e ainda bem, né? E nós aprendemos mais com os nossos erros, nós não aprendemos com os nossos acertos. Então, é da nossa natureza humana errar, é da nossa natureza humana, como canta muito bem aquele cantor brasileiro, que não sei o nome, eu devia ter errado mais, eu devia ter, né? Então, gente, é isso. O ser humano é feito dessa parte que nós vimos Pascal fala, desse cloaca, dessa miséria humana, né? Muitas vezes vergonhoso para quem fala, para quem vê, mas também nós também somos esses seres que têm essa coisa boa, que é essa solidariedade, amor ao próximo, altruísmo, e esse espírito de conhecimento, espírito da finesse, espírito da geometria. Muito bem, a partir desse horário, eu queria que vocês colocassem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, certo? Porque a nossa hora já deu, né? Alguém quer colocar alguma dúvida? Sim? Ninguém? Ok, gente, então obrigado por fazerem presente aqui, né? Até a próxima, a gente se vê por aí, certo? Pela internet, claro. Tchau.